O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. João veio e os pecadores creram nele. Caríssimos irmãos e irmãs, você também que nos acompanha pela Rede Século XXI, no nosso canal também no YouTube, nós estamos na 3ª semana do Advento, caminhando em direção a esta linda solenidade do Natal do Senhor. E a palavra de Deus hoje nos convida a pensar um pouco sobre algo muito importante. Primeiro, o Evangelho que nós acabamos de ouvir nos faz compreender que a salvação oferecida por Deus em Cristo, graças à ação do Espírito Santo em nossas almas e no interior da igreja, ela é para todos. Não é uma salvação exclusiva. Por isso que Jesus, ao repreender os anciãos e sacerdotes, ele cita os pecadores e as prostitutas. Claro que nós precisamos compreender bem o que Jesus está querendo nos dizer. Algo que pode nos ajudar é um pensamento muito célebre e bonito de Santo Agostinho, onde ele vai nos dizer: Deus que te criou não te poderá salvar sem ti. O que significa isto? Significa que Deus, sendo todo-poderoso, tendo nos dado o seu Filho para nos salvar, ele não pode nos salvar sem a nossa colaboração, sem a nossa participação. E é o que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Este Pai, que nós podemos dizer que representa o próprio Deus, que convida a nós, seus filhos, para estar com Ele, trabalhar na sua vinha, fazer parte da sua igreja. O primeiro filho responde rapidamente que iria, mas depois não cumpre com aquilo que diz. O segundo filho diz que não iria, mas depois ele se arrepende, volta atrás na sua palavra e cumpre aquilo que o pai lhe havia pedido. E nesse sentido, Jesus também está falando um pouquinho para os fariseus, para os mestres da lei, que pareciam fazer o que Deus pedia, o que a lei pedia, mas que ao final o coração estava distante de Deus. E aquele filho que talvez pode representar os pagãos, as prostitutas, os publicanos, se arrependiam e se voltavam para Deus.
E aquilo que eu dizia ao início, a salvação ela é para todos, sem exceção. Mas quando Jesus diz que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus, logo em seguida Jesus nos dá também a clareza de tudo aquilo que ele está dizendo. Ele vai dizer: João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Aqui está o entendimento daquilo que Jesus está nos dizendo. Os publicanos, as prostitutas, os pecadores entrarão no reino de Deus à medida em que crerem em nosso Senhor Jesus Cristo. E para a Sagrada Escritura, no contexto bíblico, o verbo crer não é apenas acreditar. Acreditar, as pessoas acreditam em tanta coisa. Acreditam num produto que está saindo para amenizar a calvície, para não deixar os cabelos branquearem precocemente. As pessoas acreditam, mas crer, segundo a palavra de Deus, é estabelecer com Ele um relacionamento filial. É estabelecer com Jesus um contato de proximidade. E este contato de proximidade gera transformação e conversão. Porque ninguém que se encontra com Jesus é capaz de se tornar a mesma pessoa de antes. Ela é transformada. Por isso nós queremos hoje também pensar um pouco neste grande Santo Agostinho que eu citei, este célebre pensamento seu: Deus que te criou não te poderá salvar sem ti. E aí nós podemos também nos perguntar: quais as áreas do meu coração, da minha vida, que eu ainda preciso aderir a Jesus? Ou será que de repente eu faço propósitos, até promessas, e depois não as cumpro? Ou será que às vezes eu digo que farei isso e farei aquilo e ao final eu acabo não levando com seriedade aqueles propósitos? Eu costumo sempre dizer às pessoas: Deus se agrada mais dos pequenos propósitos que nós fazemos e buscamos realizá-los com fidelidade do que grandes propósitos que talvez não vão nos levar a uma constância. Porque o principal da nossa vida em Deus, o maior desafio é justamente buscar esta constância cotidiana. A participação com frequência na Santa Missa, o amor a Nossa Senhora através do rosário. Se você não pode rezar o rosário, faça o propósito de rezar um terço diariamente com amor, com piedade, com devoção. Se você não pode adorar o Santíssimo Sacramento por 1 hora devido ao seu trabalho, aos seus compromissos, se você talvez tenha uma igreja por perto da sua casa, passe lá na capela no intervalo de almoço e fique lá 5 minutos todos os dias, por exemplo, e diga para Jesus: Senhor, eu gostaria de estar aqui por 1 hora, mas o meu trabalho, a minha vida não permite, mas eu estou aqui nestes minutos fazendo uma visita à tua presença eucarística, porque o Senhor é fundamental na minha vida. Portanto, nós queremos permitir que Deus nos salve a partir da nossa colaboração, a partir do nosso sim. Foi também o que aconteceu conosco através do sim da Virgem Maria. São Bernardo de Claraval vai nos dizer que quando o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, todos os anjos ficaram na expectativa. Meu Deus, ela precisa dizer sim, ela precisa corresponder, porque senão os homens estão nas trevas, estão longe de Deus, e o que será da humanidade? E aí diz São Bernardo que quando Maria disse o seu fiat, todos os anjos entoaram a Deus um grande hino de louvor e adoração. Ou seja, através do sim de Maria, nós podemos hoje celebrar a Santa Missa. Nós podemos receber o perdão dos pecados através do sacramento da confissão. Porque Deus quer nos salvar, mas Ele não pode fazê-lo sem a nossa colaboração. Por isso que nós devemos ter sempre esperança na conversão dos pecadores e daqueles que estão distantes de Deus. Não apontar o dedo ou julgar, mas sobretudo rezar.
sobretudo sermos caridosos, para que através da oração e da caridade, Deus chame para perto dele aqueles que estão distantes, aqueles que estão afastados, e a nós que estamos neste caminho já dos sacramentos e da igreja, permitir que Deus trabalhe em nós esse caminho, esse processo de conversão. E o processo de conversão, irmãos e irmãs, exige sempre um despojamento. Nós vamos tendo que nos despojar muitas vezes da saúde, despojar muitas vezes daquela energia física que talvez nós tínhamos há um tempo atrás e agora já não temos. Há uns 2 meses eu fui jogar futebol com alguns seminaristas e padres, e aí percebi que os 44, já estou jovem ainda, mas estava mais pesando, né? Não era como lá tinha 22, 23, ou seja, nós vamos tendo que nos despojar de muita coisa. Mas é um despojamento que não é para perder, é um despojamento para ganhar. Ou seja, para deixar que Deus seja o centro da nossa vida. Então vamos permitir que neste tempo do advento nós possamos rezar como o Salmo: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nós, muitas vezes, na nossa infelicidade, no nosso pecado, na nossa inconstância, angustiados, gritamos a Deus e Deus nos escuta. Deus nos ouve, Deus vem ao nosso encontro. Por isso, caminhemos com esperança, na certeza de que Deus quer fazer sempre maravilhas na nossa vida. Amém.